Oi, estou aqui para falar sobre um filme de suspense que está disponível na Netflix. Ele não é muito falado sobre, nem muito comentado, mas eu achei um suspense bem enxuto, um suspense bem legal. E o nome desse filme é Super Dark Times. Se encontrar na Netflix, tem que pôr o título em inglês. Ele é um filme de 2017. Ele é o primeiro longa-metragem do Kevin Phillips. Ele é um diretor que ele já trabalhava com vários curta-metragens, inclusive o filme mais recente dele, né, a peça mais recente dele, de 2019, ano passado, é um curta-metragem. E, enfim, esse filme, ele é um filme coming of age, ou seja, um filme que fala sobre o amadurecimento quando a gente está naquela idade onde a gente está em dúvida não só em relação a quem a gente é, mas também a quem são os outros, quem são as pessoas que a gente convive e como a gente faz para se relacionar melhor com elas. Bem, Super Dark Times tem como protagonista um garoto tímido chamado Zack. Ele é bem calmo, bem tranquilo. Ele mora numa cidade assim que parece ser bem pequena. Ele está no ensino médio, né, pelo que dá a entender, no fim do ensino médio. E ele tem todo um clã de amigos, sendo que o principal desses amigos é o Josh, que aparentemente já é amigo dele há muitos anos, desde que eles são crianças. O filme começa bem parado, na verdade ele tem um ritmo um pouco lento, mas não se deixe desanimar por esse ritmo. A gente vira espectador no início do filme, principalmente, de toda uma dinâmica que talvez para muita gente não seja tão familiar. A gente vê ali um clã, todo um grupo de amigos que está o tempo todo conversando e trocando ideias e, é claro, existem muitos besteróis no meio dessas ideias, coisa comum de adolescente, de ficar falando de sexualidade, de sexo, de colegas, e a sensação assim que você tem é que você tá sendo intruso ali. É muito esquisito esse desconforto que o filme causa, mas é um desconforto, creio eu, proposital. O Zack, ele é um pouco diferente, ele parece sempre estar um pouco alheio no meio dessas conversas que os amigos têm. Ele nutre uma paixão, né, uma paixonite, um crush pela amiga Alison, a colega, na verdade, Alison, que parece ser uma menina bem meiga, bem pacata também, como ele, bem calmo. E essa diferença do Zack para os amigos é justamente o que vai começar a delinear a nossa narrativa. Esses amigos acabam cometendo um ato bem grave de imprudência, um certo delito. Eu não vou contar qual é para não ter spoiler. E o Zack parece ser o único nesse momento que tem mais prudência e mais racionalidade. Depois desse evento, né, que ocorre entre os amigos, o Josh, o melhor amigo do Zack, começa a apresentar um comportamento bem diferente. É como se houvesse alguma coisa ali dentro dele que tivesse presa. Vale descrever aqui que Josh, diferente do Zack, ele parece tentar ser mais extrovertido e, ao mesmo tempo que ele tenta muito, acho que justamente por tentar tanto forçar a barra, ele acaba sendo não rejeitado, mas ele tem aquela aparência, ele tem aquela vibe de pessoa mais tímida, pessoa mais excluída. Ele não chega a sofrer bullying dos outros colegas, mas fica muito nítida a diferença dele para os outros. E essa diferença fica ainda mais acentuada com o evento que ocorre, e Zack é o que fica tentando ali ser o paralelo entre tudo o que aconteceu e o melhor amigo Josh. Ao mesmo tempo que ele mesmo está ali enfrentando toda uma questão de desejo pela colega Alison, toda uma questão de repressão, porque devido a tudo que aconteceu, ele se sente reprimido para ter esses sentimentos, e toda uma questão também de enfrentar a sua própria masculinidade no meio de tanta agressividade, tanta brutalidade e tanto barulho. Dá para perceber que ele é um ode aos anos 90, esse filme.
Ele mostra vários elementos que eram bem queridos nos anos 90 por meio de objetos, por meio da dinâmica entre os personagens, essa coisa de se reunir com os amigos para dar uma volta e tal, que talvez hoje não seja mais tão comum, não sei. Ele tenta enfatizar bastante isso, o filme. E a gente percebe também que o filme, de certa forma, demonstra, ainda que talvez seja por acidente, que certos comportamentos que às vezes a gente associa com esse universo online não são coisas novas. Existem alguns comportamentos que, na verdade, já estão por aí há muito tempo. Esse filme se passa nos anos 90, como eu falei, e toda essa dinâmica entre os colegas de ficar falando da vida dos outros colegas, e tem toda essa tensão entre bullying e brincadeira, sabe? Essa coisa de você não saber decidir direito o que é, e a dinâmica que eles têm, e essa coisa de festas, tudo isso ainda existe, só que mudou de formato. Eu acho que uma coisa muito importante que esse filme traz é mostrar que a juventude ela continua quase que a mesma. A gente só muda os meios e as formas de lidar com tudo isso. E falando em juventude, tendo protagonistas tão jovens, ele usa como oportunidade, o filme usa isso como oportunidade para discutir o que eu acho e julgo ser a temática maior dentro desse filme, que é essa questão da masculinidade e de toda essa performance que os meninos se veem em algum momento da vida obrigados a fazer. É como se houvesse um momento de virada onde ele tem que decidir se age dessa forma ou se continua sendo quem ele é e é excluído pelos outros. Para os colegas dele, ele é como se fosse um garoto sensível. Ele é como se fosse o menos aventuroso de todos. E aí a gente que está assistindo fica na dúvida, ele é um garoto sensível ou ele é simplesmente uma pessoa normal com empatia? Porque todos os outros parecem estar muito mais preocupados com a performance social do que com o que está realmente acontecendo nas suas vidas e a gravidade daquele delito que eu falei. E é muito possível ver a indiferença de Zack em relação a esses rótulos. Existe um momento no filme onde ele tem uma lesão aqui no punho, eu acho, e ele acaba tendo que usar um gesso, e lá no hospital não tinha o gesso azul e ele usa o gesso rosa. E assim, isso é um símbolo no filme que indica pra gente que o rosa é uma cor associada geralmente à feminilidade, mas o Zack usa do mesmo jeito. E que talvez, aos olhos de todos que estão ali naquela dinâmica com ele seja um garoto rosa. Ele tem essa sensibilidade, e o que para os outros pode parecer até uma covardia, quando na verdade ele é apenas um menino de 17 anos tentando se encontrar num mundo que é tão cruel e tão bruto. O Zack, ele é a única figura do filme onde você vê tendo uma ótima relação com a mãe. E aparentemente ele mora sozinho com a mãe, ele é filho de mãe solo e ele tem uma ótima relação com ela, uma relação afetuosa, uma relação de respeito, uma relação onde ele tem uma ouvinte e uma confidente. Em vários momentos ele conversa com a mãe tenta dar um espaço para ele. É bem interessante essa relação que ele tem com a mãe e é justamente essa relação que ele possui que os outros personagens não possuem. A construção do filme é bem lenta, mas quando está chegando no final as coisas ficam muito tensas. Eu pessoalmente há muito tempo não ficava com essa tensão e esse desconforto causados por um filme na virada final. E a virada talvez algumas pessoas achem previsível, compreendo, mas não deixa de ser impactante. Por falar em impacto, a cinematografia do filme é maravilhosa, a fotografia especialmente. Uma coisa que me chamou a atenção foram os tons frios escolhidos. Esses tons frios só se alteram um pouco e ficam mais saturados, eu percebi, quando o Zack está na presença da Alison ou da mãe dele. Justamente as duas figuras ali femininas que trazem essa sensação de conforto. E a câmera lenta, ela é utilizada em vários momentos nesse filme, tá? Ela é muito louco porque a câmera lenta, geralmente, a gente tende a admirar
porque o nosso olho não é capaz de ver algo de maneira tão lenta. Então, quase tudo que está em câmera lenta se torna fascinante para a gente olhar. E talvez a ironia esteja aí, porque é fascinante mesmo de se olhar, é incrível, mas às vezes, por ser tão incrível, a gente fica cego sem perceber o que realmente está acontecendo. É um filme ótimo, é um filme que não é tão longo, isso para mim é um ponto forte, porque ele já tem um ritmo lento e eu creio que é uma história simples e que, se tivesse mais tempo, ficaria muito perdido. Acho que ficou sob medida. Ele é um filme com atuações maravilhosas e assistam Super Dark Times. Falem se vocês também viram todo esse paralelo com essa questão da masculinidade, com essa questão da nossa performance em relação ao mundo e até que ponto isso nos afeta ou se já afetou você. É isso.